Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. As 100 moedas da parábola significa os dons, os benefícios que Deus nos concede. E na primeira leitura nós vemos os anjos, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, que eles se prosternam diante do Senhor e daquele que está sentado no trono e vive para sempre, e diz: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber honra, glória, honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e pela Tua vontade é que elas existem. Então Deus cria, tirando do nada, e Deus sustenta o ser na sua existência. E é pela Tua vontade que elas existem e foram criadas. Nós temos um exemplo na nossa vida, que não adianta simplesmente ter algo, é preciso cuidar daquele algo. E se a gente não cuida, aquilo passa um tempo, desaparece, estraga e desaparece. Quanta coisa a gente tem e desapareceu, quebrou, e o mesmo trabalho que nós temos para possuir, conquistar aquilo, é o mesmo trabalho que a gente tem para manter aquilo. E Deus, Ele cria e mantém e sustenta. E tudo, Tu criastes todas as coisas. Então, quando Ele dá os seus benefícios para que nós possamos fazer rendê-los, e rendê-los primeiro para a glória de Deus, segundo para o nosso bem e terceiro para o bem dos outros. Assim como Deus age para o nosso bem, Deus quer que nós também atuemos para o bem dos outros e para a glória dele, Deus. Primeiro para a glória dele, Deus, e depois para o bem dos outros. E nós vemos que, apesar de cada pessoa ter uma capacidade própria, todos nós não temos a mesma capacidade, todos nós temos capacidades diferentes. Entretanto, Deus dá a todos tudo o que está de acordo com a sua necessidade. Ele dá 100 moedas para cada um. E quando a pessoa corresponde àquele bem dentro da sua capacidade, a alegria de Deus é enorme, imensa, e também fica contente, apesar de ter produzido ou ter rendido menos. Entretanto, Deus fica feliz porque a pessoa deu tudo, ela se esforçou. Então Deus, mesmo a diferenças de capacidade, o importante é que cada um dê de acordo com a sua capacidade. Está claro isso? E a generosidade com que Deus premia. De 100 moedas, Ele faz, que viram 1000 moedas, Deus dá o governo de 10 cidades. E rendeu 5 vezes mais, 5 cidades. Como calcular isso? É como são os benefícios que Deus nos concede. Bem, aqui vem um finalzinho que é meio dramático aqui. É aquele que não rendeu e ainda coloca a culpa de não ter rendido no Senhor, porque ele é um homem severo. E o patrão pega ele pela própria boca dele. Sabia que eu era um homem severo? Que colho onde não plantei e recolho onde não semeei? Então por que não depositou o dinheiro no banco? Ou seja, ele não tinha, se ele não quisesse fazer nada, era só depositar o dinheiro no banco. E nem isso ele quis fazer. Por quê? Ele quis, de alguma maneira, prejudicar. E é muito comum a gente ver uma situação como essa, as pessoas lamuriarem por aquilo que elas não têm, porque aquilo que não conseguem, e pensa no outro, o outro tem, eu não tenho, o outro conseguiu, eu não consegui. Mas aquilo que Deus deu a nós de capacidade para fazer, você fez?
Você se esforçou? Você rezou? Você pediu? Bem, agora vem a atitude do Senhor. Depois disse aos que estavam aí presentes. Isso choca muitas vezes a nós. E eu me lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei chocado. Porque me parecia injustiça do Senhor. Tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Podia dar para o que das 5 cidades, né? Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda. Quem é que possui? Quem é que possui? E o Monsenhor João disse uma palavra que deu uma luz assim, que me fez entender as coisas. O Monsenhor João diz: quem tem é aquele que reconhece que não tem nada e que tudo que ele possui de bom vem de Deus. Esse tem o verdadeiro bem. E aquele que foi mais generoso, ele foi mais reconhecedor e retribuidor dos bens que recebeu. E foi esse que tem 1000, rendeu 1000. Eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda. Quem mais recebeu na ordem da criação? Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a que recebeu mais. Ela não só recebeu mais, mas ela recebeu tudo. E qual foi a atitude dela? De submissão. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Submissão à vontade de Deus. E porque ela foi submissa à vontade de Deus, se colocou como última, a ela foi dado tudo. E a ela vai ser dado as 100 moedas que o outro esbanjou. Mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E o Monsenhor João explicava: se a pessoa não tem nada, como é que vai ser tirado aquilo que ela tem? É porque a situação da pessoa que nada tem, ela também recebeu essas 100 moedas, que são os dons que Deus concede. E para esse que não tem nada e foi dado, vai ser tirado aquilo que Deus deu a ele. Está claro? Bem, é assim que o Monsenhor João explica. E vamos pedir a Nossa Senhora a graça de termos uma devoção a ela, imitá-las nas suas virtudes. E eu sei que parece um pouco difícil de entender essa liturgia, mas eu gostaria de dar um exemplo muito prático para nós. Vocês já viram pessoas que sofreram algum acidente e que elas passam de um estado de saúde para um estado de total dependência? Já viram casos como esse? Eu fui atender no hospital um senhor, de muitas posses, isso lá em Pernambuco, e o hobby dele era andar a cavalo, cavalgar. E é um esporte, é um passatempo caro, né? É um passatempo caro, né? A gente não tem cavalo, se a gente tiver uma bicicleta, né, dá para passear, tudo assim. E um cavalo, né, ele não come só capim, não, é outras coisas, o negócio é caro, é caro. E ele colecionava cavalos. E quando ele queria agradar algum amigo, ele levava para passear cavalo na fazenda. E eu fui atender esse homem no hospital. E ele estava, se eu não me engano, ele estava 8 meses vegetando numa UTI. Por quê? Num passeio desse a cavalo, ele cavalgando, galopando, o boné dele foi saindo da cabeça assim, e as tantas bateu um vento e saiu.
E às vezes acontece conosco, a gente esquece que a gente não tem mais 15 anos. E acha que a gente consegue fazer aquele movimento com aquela agilidade que nós tínhamos antigamente. E ele, de fato, conseguiu pegar o boné. Só que ele conseguiu pegar o boné e deu uma cambalhota para trás. E na cambalhota que ele caiu para trás, em filme de faroeste, a pessoa sempre cai de pé ou cai de um jeito assim. Mas não, com ele não foi assim. Ele caiu, bateu a cabeça e ficou num estado vegetativo. Vegetativo. Isso que pode acontecer com um homem a cavalo, pode acontecer conosco tomando banho, pode acontecer conosco em tantas circunstâncias, em tantas situações. Não é? E eu passo de uma situação de eu posso ter tudo e no dia seguinte eu posso não ser nada. E eu viro um vegetal. Eu viro um vegetal. Pode ser. Eu conheço o caso de uma jovem recém-casada, primeira semana de casamento, o marido sai embriagado de uma festa, bate o carro, ele consegue escapar, a mulher fica presa uma semana de casamento, presa na ferragem, o carro pega fogo e ela tem queimaduras de 3º grau da cabeça aos pés, assim. E a esposa, uma semana de casamento, fica completamente desfigurada, uma semana de casamento, por uma imprudência, dirigir bêbado. E era uma moça muito apresentável. E com isso, quantas e quantas coisas podem acontecer conosco. E nós vivemos como somos quase que um semideus. Eu posso, eu consigo, eu domino as coisas, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. E não é. Feliz aquele que compreende essa submissão a Deus de uma maneira gaudiosa, de uma maneira agradecida, de uma maneira submissa e cheia de alegria. É o que Nossa Senhora possuía. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa alegria de reconhecermos a nossa pequenez, cheia de submissão, cheia de alegria e com toda a generosidade para fazer render os dons que Deus nos dá às mãos cheias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.